lembro que quando eu assisti o Naruto pela primeira vez, eu era bem criança mesmo. Foi no programa do Baldinho e Companhia. Eu nem sabia exatamente o que era um anime e que existia essa diferença entre animes e desenhos. E eu também nunca tinha assistido outro, pelo menos não que eu me lembre. Eu só fui começar a ver animes e saber que existe esse mundo otaku quando eu já era mais velho, né? Nessa época que passava o Naruto, o Baldinho e Companhia, era só mais um desenho. Eu gostava, mas não era um fã mesmo de animes. Eu considero que a primeira vez que eu assisti Naruto pela primeira vez, ou que eu comecei a assistir Naruto pela primeira vez, foi já mais velho, porque eu já tinha começado a assistir outros animes, né? Então eu já tinha visto Dragon Ball, Dragon Ball Z, o Death Note e entre outros. E até hoje eu não consigo me considerar um otaku ou algo assim. Eu apenas assisto animes esporadicamente. Inclusive eu até sou meio normie porque eu prefiro desenhos ocidentais mesmo. E inclusive eu já vou voltar nisso. Porém, eu gosto bastante de animes, então eu tinha tudo para gostar do Naruto. Eu gosto mesmo. Mas aconteceu algo repetidas vezes e que se repetiu de novo, tornou a acontecer há mais ou menos algumas semanas atrás, que é eu dropar o anime Naruto. Sério, eu acho que eu já assisti aquela saga dos Zabuza mais ou menos umas 5 vezes, sério. E esse foi o tanto de vezes que eu tentei começar a ver Naruto. Eu lembro que a minha maratona, digamos assim, mais extensa parou na luta do Gaara contra o Rock Lee, se eu não me engano. Eu não consigo dizer exatamente porque eu sempre parava mais ou menos no torneio, mas tudo bem, eu decidi que dessa vez eu ia ver até o final. E eu vou mesmo, mas eu acabei dando uma pausa, uma pequena pausa. E assim, como eu falei, eu gosto de animes, então eu tinha tudo pra gostar do Naruto. E de fato eu gosto bastante do Naruto. Mas por algum motivo eu sempre dropava esse anime. E eu queria saber o porquê que isso acontecia. Porque o anime não era ruim, mas eu sempre parava mais ou menos na mesma parte. Bom, podia ser só uma coincidência, mas eu fui pensando mais sobre o anime. Mas primeiro, o que eu gosto do Naruto? Primeiro, o próprio Naruto, né? Ele funciona muito bem. Os personagens, na verdade, são muito bons. Naruto, o Kakashi. Tem a Sakura, que é bem inútil e insuportável. E assim, eu não vi o anime inteiro, mas a fanbase do Naruto costuma chamar a Sakura de inútil. Então eu imagino que ela vai continuar sendo inútil até o final da fase, até o final do desenho, até o final do anime inteiro. E assim, tem o Sasuke, que, bom, na minha cabeça ele era bem mais insuportável, mas nessa assistida até que ele não é tão ruim assim. Mas ele ainda é chato, porque acho que se você vai criar um personagem que ele é atormentado e sombrio e trata as pessoas igual lixo, você tem que pelo menos deixar a gente saber o que aconteceu com ele antes da gente ver isso, né? Porque quando a gente vê dezenas de episódios do Sasuke sendo um bosta e só depois a gente descobre a história triste por trás, acho que nessa altura você já odeia muito ele. Mas eu gostei de vários outros personagens. O Shino, eu gosto bastante dele. Gostei muito da Hinata. Gosto muito do Neji. E gostei muito do Gaara. Mas sei lá, eu acho que o primeiro arco, né, que é o arco dos Abus, ele começa legal. Eu gosto bastante, os meus episódios preferidos até agora do Naruto. O primeiro episódio, porque foi tudo que um primeiro episódio tem que ser, ele faz bem. Ele introduz os personagens do Naruto, introduz
mais ou menos aquele universo. Inclusive, o universo do Naruto é muito bem estabelecido já no primeiro arco. Então, os jutsus são bem explicados, como funciona a hierarquia e a maneira de estrutura política daquele mundo. Os jutsus, os poderes deles, o que é o... Eu ia falar aqui, o que é o chakra. E a história triste do Naruto, que você gosta dele bem rápido, você já se vê apegado a ele, né? Ele tinha tudo para ser um personagem que não funciona, mas ele foi muito bem escrito. Mas assim, o problema, a meu ver, começa no arco dos Zabuza, porque até aí o episódio 2 com o Konohamaru ele é divertido. Aí tem o episódio 3, que já começa a apresentação do Sasuke e da Sakura, e é legal ver eles se conhecendo e tal. O treinamento deles também é bastante intenso. As técnicas no geral, isso é muito bem feito e é uma coisa que tinha no Dragon Ball no início, que é aquela coisa típica de animes mesmo, né? Que enquanto no desenho ocidental é basicamente só a porrada e a troca de poderes, nos animes geralmente você já tem uma elaboração e uma complexidade nas técnicas. Então você usa uma técnica combinada com a outra e uma determinada técnica é mais adequada a esse tal inimigo. E determinada técnica ela também consome mais ou menos energia, etc. Então é mais interessante. O Dragon Ball tinha isso bastante no início, mas logo acabou se perdendo bastante e ficou um anime só de porrada praticamente. E o Naruto, pelo menos assim, que eu saiba, ele permanece nessa pegada até o final, o que é muito legal. E quando eu digo que eu não sou um grande fã do arco dos Zabuza, eu não quero dizer que ele é ruim. Na verdade, ele é um bom arco de introdução, porque os personagens já estão bem estabelecidos, aquele universo te convence e é uma historinha ok. Mas não dá pra dizer que é uma saga legal, porque o que tá por trás dela é algo que você não tem nenhum investimento, que é aquela cidade, aquele país das ondas, né? E aquela traminha que eles precisam construir uma ponte para ter em vista uma rota comercial. Ou seja, uma coisa que você não está nem um pouco interessado nisso e você não se importa com aquelas pessoas e com aquela cidade ou com essa questão política. E o próprio Zabuza é um vilão fraco, né? Ele só fica legal mesmo na última aparição dele, né? No último episódio desse arco, né? Antes dele morrer. Então, sei lá. Eu achei que, todos os personagens são bem escritos, todos eles têm muita personalidade, né? Mas aí chega no vilão, ele é um cara muito sem graça, ele é muito genérico, ele é só um cara frio, porque esse é o jeito ninja dele de ser. Esse é o jeito que ele segue, a linha de shinobi que ele segue, de ser frio e não ter emoções. Mas sei lá, né? Isso é tão sem graça. É só isso também. No final, que a gente vê que tem uma camada a mais, mas é só no final, né? O Haku é bem mais interessante do que os Zabuza. Mas enfim, é um arco que, como arco de introdução, ele funciona, ele é um bom arco. E como um arco isolado por si só, ele é qualquer coisa. Mas assim, beleza, passamos por esse arco, que assim, eu não acho que justifica ele ser qualquer coisa só porque ele é o primeiro. Porque, na minha opinião, a saga do Pilaf, por exemplo, de Dragon Ball, já era sensacional, eu adorava essa saga. Inclusive, né, eu não sou um fã modinha de Dragon Ball. Não modinha, um fã Nutella de Dragon Ball, né, porque aí vou ter que abrir um parênteses pra falar de Dragon Ball. Quantidade de gente que eu sou fã de Dragon Ball, o cara tem um canal de Dragon Ball. No caso do... né, não querendo atacar o cara, vou atacar um outro youtuber no meu primeiro vídeo, mas não é isso.
é só uma coisa que eu notei, tá? O cara tem um canal de Dragon Ball, que é o Son Goten, né? E ele nunca viu na vida o Dragon Ball clássico. Tipo assim, ó, características de fã, entre aspas, né, de Dragon Ball. Não viu o Dragon Ball clássico, começou pelo Z. Viu o Z, que na verdade não é o Z, é o ZK. Pulou o GT, porque o GT é filler. E odeia tudo que é do Super, ou ama tudo que é do Super. Fiquem atentos aí a essas características. Mas voltando. O arco que vem depois é um arco que, putz, já começa da premissa de que ele é um torneio. E, putz, o torneio nos animes geralmente é uma desculpa para você poder apresentar vários personagens. E aqui no Naruto isso é feito de uma maneira, né, inacreditável. Eu acho que a impressão que dá é que o Masashi Kishimoto queria fazer, né, o Naruto virar, né, nível Dragon Ball, nível Bleach, nível, sei lá, One Piece, já na segunda saga. Mas sei lá, eu acho que eles deviam ter esperado um pouco, porque pega um Dragon Ball, a primeira grande saga mesmo, é só lá no Piccolo Daimao. Demora bastante. E aqui não, ele já queria fazer uma saga grande já no segundo arco do negócio. A gente já tinha uma saga mais ou menos, que era dos Zabuza, e na segunda ele começa a querer fazer algo, né, nível Freeza e tudo mais. Então ele já começa a introduzir vários personagens, que a meu ver foi um pouco desperdício, porque ele introduz um personagem que é muito forte, e esse cara ele poderia ser o maior antagonista desse arco. E aí você poderia guardar os outros para serem os mais fortes do arco seguinte. Mas aqui não. Aqui você introduz um personagem e o personagem seguinte faz o personagem anterior parecer muito mais fraco agora, né? Por exemplo, eles introduzem o Gaara e fazem você ficar com baita medo dele. Mas depois eles já introduzem o Neji, Rock Lee e por último o Orochimaru. Quando o Orochimaru aparece, todos os que vieram antes dele parecem que são muito fracos, né? E sei lá, eu nem acho que foi muito eficiente, sabe? Porque, por exemplo, o Gaara, naquela cena em que ele mata os dois caras lá, sabe? E tá o trio da Hinata e do Shino e daquele cara que tem um cachorro, e eles estão espionando, né? E aí o Gaara mata duas pessoas, explodindo elas e tudo mais. Naquela cena você tem medo do Gaara. Você fica convencido, não, esse cara ele é maneiro. Você já compra ele. Ele poderia ter sido o antagonista principal dessa saga. Porque o Orochimaru, que é o antagonista, ele não parece tão bom assim. Tá certo que assim, até agora o Orochimaru apareceu bastante até, na verdade. E até agora eles não têm a mesma presença do Gaara pra mim. Eu sei que depois ele vai aparecer muito mais, então provavelmente vai tipo ganhar um lugar de destaque no anime, mas nessa saga, nesse arco, eu achei que ele podia ter sido guardado, ele devia ter aparecido mais pra frente, mas fazer o que, né? Mas, bom, pelo menos o tema do Orochimaru, aí ele é foda, hein, cara? Eu gostei muito do tema do Orochimaru, né? Putz, é de arrepiar, isso não é melhor do que a musiquinha triste do Naruto, que é Sadness in Sorrow. Essa é a melhor música da trilha sonora do anime, mas a do Orochimaru vem logo depois, porque aí tem uma mulher ali cantando. Putz, é muito bom. Escutei várias vezes. Então isso é legal. E assim, eu imagino que realmente o Orochimaru vira um personagem legal, só que mais pra frente.
Mas, como eu falei, pra esse arco, achei que foi desnecessário, sabe? Podiam ter guardado essas ideias de personagens e conceitos e deixado mais pra frente, sabe? Fazer o Sasuke ser possuído e tudo mais, acho que é uma ideia legal que podia ter sido colocada depois, não logo agora, sabe? Enfim, eu assisti e eu tava gostando, apesar de tudo isso, estava um bom anime, tava legal. E aí teve uma luta muito legal, que foi do Shino contra um cara da Aldeia do Som, que é o Zaku. E putz, eu tava gostando muito do Shino, e eu tava meio decepcionado porque eu fiquei, nossa, o grupo dele e da Hinata tem dois dos melhores personagens e eles, dois dos melhores personagens estão no mesmo grupo e esse grupo é o que menos aparece, né, que é o grupo deles. E eu fiquei, putz, pelo visto ele não vai ser importante. Mas eu gostei muito que nessa luta ele teve um destaque muito legal. Mas infelizmente o episódio seguinte, ou o seguinte a esse, se eu não me engano, foi um focado que vai ser focado, né, na luta daquele cara lá, tem uma roupa escura, que eu nem lembro o nome, do grupo do Gaara. Aquele cara que tretou com o Sasuke na primeira aparição do Gaara. E vai ser a luta desse cara contra um outro personagem que até agora não tinha tido nenhuma fala. Então, putz, sério isso, vou ter que ver um episódio focado em dois caras irrelevantes. E foi por isso que eu dropei, porque fiquei, não, que bosta, não quero ver esses caras. Foi desnecessário ter feito esse cliffhanger, né? Porque foi um anti-cliffhanger, porque eu não fiquei com vontade de assistir o próximo episódio, sabendo que seria focado nessa luta. Então, putz, decepção. E aí eu acabei dropando e eu comecei a assistir Ben 10, né? Que é um desenho muito legal, que também passava no BoJack e Companhia. E é um desenho ocidental, como eu falei, né? Eu gosto bastante do Ben 10. Inclusive, talvez eu faça mais vídeos sobre Ben 10. Porque tá muito legal. E acho que é um desenho muito subestimado. E é um desenho que poderia muito ser um anime, né? E esse também é um tema que eu poderia fazer um vídeo. Desenhos que dariam ótimos animes. Mas enfim. Tema é o que não falta, já que esse é o início do canal, né? Enfim. Não sei quanta gente vai ver esse vídeo, mas deixem aí sugestões de temas. Falem qualquer coisa aí nos comentários e principalmente se inscrevam, porque agora está com 0 inscritos. Então comecem a se inscrever para que eu continue postando, ok?